eu quero dizer que se Bob Dylan tem um Nobel da Literatura, eu quero o Nobel do Aramburu aqui na minha mesa já, agora, para esse ano. Eu tenho identificado muito em relação à literatura contemporânea. Os livros já nascem para serem adaptados para o cinema, para a TV, para o que quer que seja. É tudo muito detalhado e o que acontece? Não dá margem para o leitor imaginar outra coisa que não seja uma mesa com 4 centímetros de espessura, com aquele tamanho, com aquela cor, com tudo. Aí, na hora de adaptar para TV, vai se adaptar daquele mesmo jeito, não tem por que mudar a cor, o tamanho, a espessura e tudo mais. Então ninguém fica triste, ninguém fica chateado. Porque antes daí o que acontecia? O leitor ficava frustrado porque ele pensava numa cadeira roxa e o diretor ia lá e adaptava. E por cenografia decidia que a cadeira ia ser laranja. E aí então ficava uma hora reclamando que tá adaptado errado, não sei o quê. Então se perdeu muito na literatura, eu acho, descrevendo coisas, falando sobre a cor, sobre o tamanho, sobre o cheiro, tá. E em Pátria, do Fernando Aramburu, a gente não tem essas descrições saturadas, ele só descreve o que é necessário, extremamente necessário para o livro. E ele faz isso porque ele tem histórias para contar, ele não precisa ficar enchendo linguiça com a descrição das coisas. É muito bom de ler esse livro, ele é de fato um livro com enredo, ele tem uma trama, ele tem todo esse peso. Ele é um livro praticamente impressionista, assim, ele não é um livro que a gente vá marcar aforismos o tempo todo e dizer, nossa, que frase de impacto, sabe? Ele é um livro pra gente olhar de longe. A gente tem que ver o todo dele, o texto, a história. Não é um livro de frases marcantes ou de momentos, assim, sensacionais, nesse sentido. Mas, no todo, ele é um livro perfeito e irretocável, me arrisco dizer. No início assusta um pouquinho ver o sumário, porque são 125 capítulos. Só que isso é maravilhoso porque esses capítulos são inserções dos personagens, então todos eles falam. E minha sugestão para intrínseca seria colocar o glossário não no final, mas como nota de rodapé na edição que vai para as livrarias, que eu acho que vai enriquecer muito, muito, muito a leitura, assim, que aquilo ali, essa parada para ir lá no final procurar e tudo mais, é um pouco a gente dá uma desligada. O ambiente é dentro de um povo que tem uma história muito pesada, é um povo espremido entre dois rios, que tem uma cultura muito forte, e esse povo, ele ficou muito tempo à margem da boa vontade de pessoas sentadas em seus tronos. Então o que acontece? Assim como a gente vê em um quadrilhão de exemplos na história, você tem uma pessoa que tá lá sentadinha num trono e aí decide, o que eu posso fazer hoje? Que território vamos anexar? Que território vamos desmembrar? como se estivesse falando, Vou pegar o quarto de hóspedes e se transformar em closet, porque eu não tenho, na verdade, mais lugar pra guardar as minhas coroas. Então, assim, ao longo da história, eu até peguei um vídeo muito legal sobre a história dos Vascos em 10 minutos, assim, falando toda essa troca, tipo, uma hora era independente, outra hora não era independente, uma hora tinha autonomia, outra hora não tinha autonomia, uma hora podia falar, outra hora não podia falar o idioma, que é o euskera. Então, assim, foi um povo que ficou à mercê da boa vontade de muitas pessoas. Nada justifica a criação do ETA. Enfim, isso é um ponto. Mas aí o que acontece? Nessa população revoltosa, depois do franquismo, depois de uma ditadura que queria falar o seu idioma, queria manter a sua cultura, queria ter a sua autonomia, surge esse ambiente rebelde e violento. Então, assim, e a gente pega muitos exemplos, assim, que quando tu tem um ambiente turbulento em que tu consegue manipular os jovens, pegar os mais jovens, assim, para fazer a baderna, entendeu? Então, assim, ele é um ambiente que ele é alimentado por essa juventude que vem
e que muitas vezes não entende muito bem pelo que tá lutando, o que tá fazendo e defende uma causa cegamente. Então, isso a gente vê muito bem num dos personagens que ao longo da história, ele chega lá no final, chega na página 488, no capítulo 120, depois eu vou falar um pouquinho sobre os capítulos, mas ele chega lá no capítulo 120 e lá ele esclarece na vida dele o porquê diabos ele lutou todo esse tempo pelo ETA e o que isso impactou e o que ele perdeu ao longo da vida. Então, assim, o vazio dessa luta, o vazio dessa causa era muito grande. Então, assim, defender um povo, defender uma pátria, mas que pátria era essa, que causa era essa e a que preço foi esse? Ok, esse é o ambiente, né? A gente tem fiz uma árvore genealógica para não esquecer de ninguém aqui. A gente tem de um lado a Miren e o Josian, que são casados, e eles têm Josemari, a Arantia e o Gorka. E esses 3 filhos, eles têm diferenças gritantes, eles têm outra coisa que é sensacional, assim, porque na literatura contemporânea a gente tem tido personagens muito flats, assim, todo mundo igual. E aqui a gente tem personagens muito ricos individualmente, então eles são pessoas que têm nuances muito próprias. Então a gente tem o Josemari, que é o terrorista, né, que se junta ao ETA. Tu tem a Arantia, que é o coração e a alma do livro, assim. Não existe um protagonista em si, eu acho que as duas mães, as duas matriarcas são as protagonistas, mas não fica uma coisa muito assim, tipo, o livro é sobre elas. O livro não é sobre elas, o livro é sobre eles todos. Então, assim, Arantia é o coração e a alma do livro, e Gorka é o filho que é o inteligente, ele é o... em alguns momentos eu achei que ele era o Aramburu, assim, mas não sei o quanto, mas tudo bem. Do outro lado a gente tem Bitori e o Tsato, que são... O Tsato é o que é assassinado pelo ETA, e esse casal tem o Xavier e a Nereia. A Nereita, querida, a menina mimada, filha do Tsato. E esses personagens, eles lidam com o luto de formas muito individuais. As nuances das vidas deles ao longo do caminho foi muito pautada por essas ações. E não só dos que ficaram enlutados, mas também aqueles que não entraram nesse luto, eles tem a Miren, que é a matriarca, a mãe do terrorista, né, no caso, ela é uma mulher chata pra cacete, assim, sabe, ela é pesada, ela comprou a briga do filho e no final, tipo, a redenção dela, não existe uma redenção dela, existe uma página que eu gostei dela, que foi no casamento do Gorka. Um momento lá, ela foi agradável, assim. Mas ao longo da história, ela é uma matriarca densa, pesada, chata, antipática. É de ranço total. E a Bitori não. A Bitori, em alguns momentos, ela é insuportável, sim. Não tiro essa matriarca meio ranço, assim. Mas ela é mais comedida. E as duas eram muito amigas. Elas iam ser... freiras na infância e acabaram se casando. E nesse casamento de cada uma, foi com um mês de diferença, elas se dispersaram. Então, assim, Tsato era um homem empreendedor, ele acabou fazendo dinheiro, acabou criando uma empresa, ele foi bem sucedido, ele pôde dar uma vida muito bacana para ele e para os filhos da Miren. Então, e aí o Josian, que é o marido da Miren, ele é aquele marido... o tempo todo no livro ele é retratado como bobo, sabe? Ele é... Como é que eu vou dizer? Ele é... Esqueci o adjetivo do Josian, vai qualquer coisa. E a Miren se ressente muito disso, dessa vida que eles levam. E quando o Gorka pede pra estudar, ela diz que não com o dinheiro dela. Tipo, é muito chato isso, sabe? Ela é muito dura e ela é muito muquirana, assim. E me incomodou. Ela me incomodou o livro inteiro. E a Arantia é a irmã que tá aprisionada num AVC.
E ela é, além de ser o coração e a alma desse livro, ela é a pessoa que mostra pra gente um baque da vida real, assim, sabe? Às vezes, enquanto o ETA era o grande vilão, o medo e a ameaça de todos, ela acabou sendo pega por uma coisa natural, sabe? Então, ela mesmo questiona e apresenta o ABC dela de uma forma muito interessante, assim, que ao longo do livro a gente fica, sabe, tipo, me deu algumas coisas, suscita alguns pensamentos, é muito legal. Mas enfim, daí nessa vila que eles moram, nesse local que eles moram, Miren, Josiah, Abitori e o Tsato, o ETA começa a pedir dinheiro pro Tsato e começa a ameaçar o Tsato, porque ele tem posses e ele pode financiar essa luta armada. E acaba que começam as ameaças porque ele se recusa a pagar. E aí, Tsato Enzum Pim Pam Pum, um dia ele é assassinado. O José Mari vai contando sobre o ETA e sobre aquelas... nos momentos que ele tem que fugir, sobre essa agonia que ele fica de... essa síndrome de perseguição, essa paranoia que vai ter uma batida, que vai ter isso, que vai ter aquilo. O Gorka que se afasta da família e vê na causa dele, assim, a defesa pelo Euskera, porque, assim, na época de Franco, eu acabei também achando um documentário que se proibia, tinha multas para se falar o Euskera na rua, assim, não podia falar. Então, saindo desse período de extrema perseguição, o próprio Gorka, ele vê na literatura e no idioma, a força para fazer uma verdadeira revolução. Em relação a esse ambiente que ele fica à mercê das coisas todas, enfim, de fronteiras que mudam e uma hora o rei casa com a rainha e aí isso, aquilo, aquele outro, ao longo da história mais passada, né, não no livro, muita coisa ficou de resquício. E quando eu não leio a revista que vem, eu não leio ela antes, porque eu acho que eu prefiro tirar as minhas próprias ideias, assim, então eu tenho medo que me estrague alguma coisa. E o que acontece é que quando eu li na página 436, o Xavier vai num encontro de vítimas do ETA, e ele acaba escutando um escritor falando sobre isso. E aí ele diz, o escritor fala: escrevi contra o sofrimento infligido por uns homens a outros, procurando mostrar em que consiste esse sofrimento e, obviamente, quem o gera e que consequências físicas e psíquicas ele traz para as vítimas sobreviventes. Também escrevi contra o crime cometido com alguma desculpa política em nome de uma pátria onde um punhado de gente armada, com o vergonhoso apoio de um setor da sociedade, decide quem pertence a essa pátria e quem deve abandoná-la ou desaparecer. Escrevi sem ódio, contra a linguagem do ódio e contra a desmemória e o esquecimento tramado pelos que tentam forjar uma história a serviço do seu projeto e suas convicções totalitárias. Quando eu li esse trecho, eu pensei, tá aqui a justificativa do livro. E aí na entrevista da revista, o Aramburu fala exatamente desse momento, que ele é o escritor e que ali ele se coloca como esse narrador de múltiplas vozes contando essa história com muito afeto pelas vítimas e pela sociedade que sofria como um todo esse terrorismo, e sem ser um narrador, ele se coloca à parte disso tudo, que os personagens estão ali para contar a história e ele é só mostrando de fora. E sem uma coisa que também tem sido muito recorrente na literatura atual. Tem toda uma aura em volta do vilão, de dar um glamour pro cara mal, pro terrorista, pro bandido, pra isso. Mostrar o lado bonzinho dele, fazer com que ele seja bom, que no final aquilo seja, tipo, não tem problema ser vilão. É lindo.
E não é. E aí nesse livro ele mostra exatamente isso. Embora o José Mari, no final, ele acaba pensando mais sobre a luta, e eu não vou falar de fato do que acontece, mas ele acaba refletindo mais sobre essa luta, ele não fica bonzinho, ele não tem a redenção, não é um livro de final feliz, entendeu? Coisas ruins acontecem com pessoas boas e as pessoas ruins não têm atitudes boas. Então, assim, é um livro muito, muito real, muito seguro. Isso é uma coisa. Outra coisa importante que tem na revista que eu acabei vinculando ao livro, que é a questão... O Aramburu mora na Alemanha e ele... E acabou me incomodando, assim, tipo, a questão da libertação, a luta e enfim, a vontade do ETA e tudo mais. Eu vejo isso, a questão do ETA, eu vejo como as pessoas querem... Cada pessoa quer chegar no poder pra se tornar o mandante da coisa. Não é pelo bem comum, aquilo é uma alçada de poder, assim, pra ficar no lugar... Pra ser o pombo mais alto e... Enfim, a descrição tá aí. E esse pombo mais alto, ele tá lutando por uma fronteira, ele tá lutando por uma autonomia, ele tá lutando por uma fronteira, por um espaço, sendo que eles já podem praticar a cultura, sendo que eles já podem falar o seu idioma, sendo que eles já podem viver isso. E aí na entrevista o Aramburu ele fala porque sobre a língua materna, se questiona para ele sobre a língua materna dele, né, por ser um escritor basco, qual é a língua pátria que ele considera. Mas ele fala que não me agrada o conceito de língua pátria porque supõe uma demarcação que deixa fora os cidadãos que se expressam de outro modo. Se pudesse, aprenderia todos os idiomas do mundo. Então, assim, é o que eu vi ao longo nessa questão dessa luta e muitas outras guerras de demarcação, de território, enfim, tudo mais, uma briga de poder em relação ao que eu tô lutando para mim poder enfiar a goela abaixo nos outros o que eu quero. Então, assim, quando a gente não tem mais a repressão, eles já podem falar o próprio idioma, eles podem praticar o euskera, eles têm as escástolas e cástolas, que são as escolas que ensinam o euskera. Eles têm todo um resgate cultural, o próprio povo se mobiliza para fazer esse resgate da sua própria cultura. Não é uma presidência ou não é um governante que vai fazer com que isso seja diferente ou que isso seja mais impactante. Eu acho que talvez isso seja uma questão nossa de ter um país tão continental e a gente acaba, tipo, a gente tem um presidente que está lá no centro do país, a toneladas de quilômetros da gente. E então a gente já tá acostumado com essa distância, assim, tipo, vai lá, governa lá, que eu tô aqui com o meu, tipo, quase com o nosso próprio Euskadi aqui. E a gente não precisa lutar por esse território, a gente não precisa pegar em armas pra dizer, eu quero ficar independente. Porque não, a gente tá acostumado. Se tu me dá a liberdade de tomar meu chimarrão, comer meu churrasco, de fazer todas as coisas de falar o meu gauchês, de dizer tu, guria e o que quer que seja, tá tudo beleza, entendeu? Tá tranquilo. Não me oprimindo, a gente não precisa de um território independente, enfim, o que quer que seja. E essa luta do ETA era bem nessa questão que ele mostra ao longo do livro. Que luta é? Estão lutando por raios do que, sabe? Qual é a questão? O que tu quer fazer com o teu país independente? Não concordo com as demarcações que se faziam antigamente, com esses casamentos, e a gente tem... eu vou tentar deixar aqui, lembrar de deixar o link desse vídeo sobre toda a construção do que foi a Espanha, a França ali, o País Basco, toda essa montagem geográfica do que foi isso,
e o quanto acabou repercutindo, tipo, uma hora vocês têm autonomia, outra hora vocês não têm autonomia, tudo bem, mas não justifica, entendeu? A partir do momento, passou a ditadura de Franco, vocês conseguiram, vocês saem desse momento de sufocamento, e aí vocês passam a poder exercer a própria língua, a própria cultura, beleza, sabe? Então, assim, eu acho que a luta armada, que é o que o José Mari e o Jocan e todos os outros acabam passando, é só uma forma de botar pra fora todo o hormônio reprimido desta vida toda. Enfim, e mais uma outra coisa, a questão do euskera, do idioma, acabei indo muito atrás, acabei querendo ouvir muito. Eu achei ele muito parecido, Euskara, não euskera, Euskara. E eu achei muito parecido com o alemão, algumas formas parecem alguns auxiliares, assim, eu achei muito parecido com o alemão, achei muito legal. Bom, eu acho que é isso. Eu poderia ficar falando, acho que uns 50 minutos sobre Pátria, um dos livros mais bem escritos que eu li dos livros mais recentes, assim, eu acho que ele é um dos livros mais bem escritos e que tem uma linguagem nova e impactante sem palavras. Mas é isso, esse calhamaço maravilhoso, ele é o livro de julho da Intrínseca e provavelmente vai ser lançado, acho que em setembro, não sei. Boa leitura, então, e me contem o que vocês acharam, que eu tô completamente encantada por Pátria, do Fernando Aramburu.